Olá, boa tarde, querido aluno, querida aluno. Espero que vocês estejam bem, todos estejam em paz e principalmente com saúde. Nós vamos falar hoje, na nossa disciplina de Psicologia Organizacional, sobre aspectos importantes acerca da atuação do psicólogo organizacional. Compartilhando a tela com vocês. Vamos lá. Ok. Então, só para reforçar, eu sou o professor Ítalo Garrido. Nós conversaremos dentro de poucos instantes sobre assuntos inerentes à profissão do psicólogo organizacional, da disciplina de psicologia organizacional. Estamos falando sobre essas temáticas do módulo 2. Importante, antes de falarmos sobre a atuação específica do psicólogo organizacional dentro dos subsistemas de RH, é importante falar, antes de falar do clima, da cultura, é importante entender sobre o colaborador, sobre o funcionário, entender melhor o que move esses colaboradores, quais são as suas ações, as suas motivações, o que leva cada um em sua conduta, o que leva cada um a se comportar de uma maneira. Importante, antes da gente falar da forma prática, da forma efetiva, é mais importante até do que isso, é entendermos o que motiva, o que leva esse colaborador a partir do seu comportamento. Quando a gente fala sobre comportamento, a gente está falando sobre a maneira, né, de como a pessoa se comporta, como ela age, como ela reage em seu meio, em seu setor, em sua empresa, na sua família, como ela age e reage diante dos estímulos que ela recebe, estímulos externos do ambiente externo. Então, nós falamos que, para entender do comportamento, é importante reforçar que o ser humano, ele é um ser sociável, ele interage, convive com diversas pessoas em diversos ambientes e que cada uma dessas pessoas, em sua natureza, tem um comportamento diferenciado, comportamento este positivo, negativo, para cada um de nós. E ao longo da nossa vida, nós vamos conversando, interagindo, nos conectando a cada um dessas outras pessoas. Cada comportamento de um vai gerar ou fomentar um comportamento de outro, e a partir daí vai se julgar se é ético, se é moralmente correto, se é certo, se é errado, se é um comportamento condizente com a pessoa, com o colaborador, a partir da sua função. Quando a gente fala dessa questão do comportamento, tem muito a ver com a necessidade de aceitação do colaborador. Então, ao longo da vida, cada um vai ter uma experiência, uma trajetória, a partir da formação da sua família, a partir do seu DNA, a partir da sua cultura familiar, e tudo isso vai progredir e existir no futuro. A partir de cada experiência, ao longo da trajetória da vida, as pessoas elas vão tendo um comportamento atuante de forma diferenciada. Então, as pessoas elas podem ser muito parecidas, podem até ser irmãs, por exemplo, mas elas, por terem experiências diferentes, por terem vivido trajetória diferente, condizerem somente um mapa mental diferenciado, e a partir daí, elas ao longo da sua vida atuam em um comportamento diferente. Então, quando a gente fala sobre o comportamento, a gente precisa entender que é um comportamento que ele é humano, oriundo da nossa natureza humana, e esse comportamento humano, né, cheio de temperamentos, de características, de comportamentos, de valores, de essência, de motivações diferentes, é esse comportamento humano que ele vai desencadear no nosso ambiente organizacional. Então, esse comportamento organizacional ele pode ser denominado como um conjunto de comportamentos e atitudes praticados pelas pessoas que vão estar fazendo parte do time, do setor, dentro da organização, independente do grau hierárquico que nós estamos falando. Cada um se comporta de uma forma, cada um vai ter uma conduta, cada um vai ter um costume diferente dentro da organização. E são esses comportamentos que podem levar a pessoa a progredir ou, infelizmente, também pode acontecer o contrário. Quando a gente fala desse comportamento organizacional, a gente está falando de algo que influencia diretamente todo o clima organizacional, toda a visão que a empresa tem, todas as relações interpessoais, e a partir daí esse comportamento organizacional ele pode ser um comportamento favorável ou pode ser um comportamento que
desencadeia conflitos, desencadeia problemas, choques entre realidades, porque cada um possui uma experiência diferente. A gente está falando desses aspectos do comportamento organizacional, a gente fala que é algo dinâmico, é algo que muda e que é muito oriundo da tratativa do profissional de recursos humanos, de gestão de pessoas, que possivelmente será o psicólogo organizacional. Ele que vai atuar a partir desses comportamentos em relação a vendo, prevendo, evitando problemas, provendo diversas ações efetivas dentro dos subsistemas de RH, estratégias juntamente com a liderança, juntamente com a gestão, para que cada ser, cada colaborador, cada funcionário, ele possa alcançar as metas e os resultados desejados. E tudo isso faz jus diretamente à questão do comportamento do colaborador, do comportamento do funcionário, que é o comportamento organizacional. Este comportamento é importante a gente ver que funciona como se fosse num iceberg. Um iceberg que possui aspectos visíveis e possui aspectos invisíveis. Nós falamos desse tipo de iceberg, da esfera do comportamento organizacional, a partir dessa metáfora, dessa análise do que é visível. Nós estamos falando dos aspectos mais formais, como a estrutura organizacional, como descrição de cargo, título de cargo, salário, objetivo, estratégia, a parte prática, processual, as políticas, as diretrizes, os métodos, os procedimentos operacionais padrão. Nós falamos sobre os aspectos visíveis, nós estamos falando sobre uma seara que todos conseguem ver sem dificuldade. Já existem outros aspectos que são os aspectos informais, que são aqueles que não são tão vistos, que são os chamados invisíveis. E aí nós estamos falando dentro do comportamento da pessoa como valores, expectativas, padrões, a partir daquilo que ele experimentou da vida em relação aos seus sentimentos, a partir das suas normas, das suas trajetórias de vida educacionais, a partir da interação dele com os aspectos cognitivos do seu ser, a sua afetividade, as suas emoções. Então, tudo isso está mais informalmente e invisível aos olhos das pessoas. Então, geralmente, uma conduta, um comportamento que pode ser visto de forma superficial é aquilo que possivelmente vai sinalizar de forma formal. Mas nós, profissionais que atuamos com as pessoas, com a gestão das pessoas, com os recursos humanos, com o capital humano organizacional, é importante a gente verificar exatamente isso, que estes aspectos que são oriundos ao dia a dia da organização, eles podem ser visíveis ou invisíveis. Então, uma ação, uma reação de um colaborador, não necessariamente é aquela que vai ser de forma fácil, visível para todos. Possivelmente será necessário fazer um estudo mais minucioso a partir daí. Importante nesses aspectos, visualizando o comportamento humano que ecoa e desencadeia o comportamento organizacional, é importante perceber que há muito tempo já se estudava esse tipo de comportamento. Não muito até mais, muito antes dos psicólogos organizacionais, muito antes dos psicólogos, muito antes de todos os profissionais que estudam a mente humana. Falar sobre comportamento é falar sobre algo que era estudado muito, há muito tempo atrás. E a gente está falando, por exemplo, de como era visto o comportamento humano a partir de 4 elementos básicos da natureza, como o fogo, o ar, a água e a terra. Todo o comportamento humano, há muitos anos atrás, eram estudados, analisados e definidos a partir dessas 4 searas, desses 4 elementos básicos da natureza. Hipócrates, o pai da medicina, ele já descrevia o comportamento oriundo de temperamentos como colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, e a partir daí ele ia trazendo uma temática e uma análise diferenciada. Jung já traz uma outra visão mais aprofundada dos gregos, mais aprofundada de Hipócrates, e já começa a descrever e nortear o comportamento das pessoas, o perfil das pessoas como produtor, intuitivo, sensitivo ou analítico. Durante muito tempo, as pessoas elas traduziam e estudavam o comportamento humano, organizacional, a partir do que Jung falou. Mais para frente, Martinson,
ele aprofundando e utilizando tudo aquilo que tinha sido falado anteriormente por Jung, Hipócrates, por todo o estudo dos gregos e todos os estudos importantes acerca do comportamento humano, Martson, ele já traz um estudo mais minucioso do perfil comportamental. Ele faz uma análise global, mundial, do estudo do comportamento humano a partir de 4 searas ou 4 indicadores, como a dominância, a influência, a estabilidade ou a conformidade. 4 perfis comportamentais, segundo Martson. A grande questão é que Martson determinou esse estudo do DISC, uma das metodologias mais conhecidas e fomentadas ao longo do desenvolvimento humano e trazido para as organizações. Martson ele traz um estudo muito consistente, muito coerente, mas um estudo global, que não traz em si diferenciações de culturas, de nacionalidades, e aí entra uma particularidade do Profiler, que é uma análise do perfil comportamental baseada no estudo de Martson, mais 6 indicadores e 6 referências do comportamento humano. E aí ele traduz para 4 perfis comportamentais, como o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E esse estudo do Profile, ele já traz em si todo o estudo de Martson, Jung, Hipócrates, dos gregos, mas numa realidade do brasileiro. Então, as organizações hoje atuam bastante no estudo do comportamento humano a partir da análise de perfil comportamental, onde cada uma delas vai dar uma resposta, vai ter uma indicação, vai ter um retorno diferente. O executor, o comunicador, o planejador e o analista. Cada um desses perfis, eles traduzem em si características. Cada um atua de forma diferente. Cada um desses perfis podem ser vistos para cargos diferenciados, para promoções diferenciadas, para atuações organizacionais diferenciadas. Enquanto a gente observa, por exemplo, que o comunicador e o planejador, eles atuam numa linguagem mais relacional, onde os seus resultados, eles permeiam mais a questão do relacionamento humano. O executor e o analista, eles atuam numa linguagem mais processual. Então, de um lado, perfis comportamentais que trabalham numa interatividade maior com as relações. De um outro lado, perfis comportamentais que atuam mais ligados à parte processual. Ou seja, cada um perfil é importante em sua característica. Todos nós, eu e você, temos perfis comportamentais, temos os 4. Então, você pode ter um comunicador, um pouco percentualmente falando, mais abrangente nas suas características, um comunicador e um executor, outros terão um planejador e um analista, ou outros podem ser planejador, executor. Cada um possui as 4 características dos perfis comportamentais, umas maiores, outras menores. O mais importante é que para cada função, para cada cargo, para cada atuação estratégica dentro de uma empresa, é importante saber que precisa-se de um perfil comportamental específico. Dentro da atuação do psicólogo organizacional, é importante entender sobre perfil comportamental. Independente se a atuação vai se dar pelo estudo dos elementos da natureza, pelo estudo dos fleumas, como colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, pelo estudo do produtor, intuitivo, sensitivo, analítico, ou se vai utilizar a metodologia DISC, que é a mais difundida no mundo todo, ou se vai adaptar e utilizar a que, porventura, eu como profissional especialista em desenvolvimento atuo há muitos anos, que é a da Profiler, que é trazendo o melhor do DISC para a realidade da nacionalidade brasileira, do povo brasileiro, com seu DNA, com a sua cultura diferenciada. E todos esses aspectos do comportamento humano são importantes para que a gente possa entender ação e reação, para que a gente possa entender como este comportamento ele pode desencadear na atuação direta nos subsistemas de recursos humanos, por exemplo. Mas tudo isso parte de um pontapé inicial, que é a motivação de cada indivíduo, que é a motivação de cada colaborador. O comportamento humano ele é oriundo da motivação. Motivação esta que, na sua etimologia, no seu significado, é a junção do motivo mais ação, ou seja, vem da ideia do movimento, do latim movere. E na motivação, como muitos acreditam, não é algo que vem de fora, não é algo que vem do ambiente externo, não é algo que é desencadeado por alguém, um elogio, um tapinha nas costas, algo que vem de fora. Motivação, ela é algo que vem de dentro. E possivelmente alguns autores dizem que o termo mais correto para se falar é automotivação.
porque cada indivíduo ele tem um motivo para agir. Existem indivíduos, a gente está vendo nesse slide agora, que eles são motivados, mas eles não trabalham num ambiente mais propício, eles trabalham em péssimos ambientes, por assim dizer. Já outros indivíduos, eles não são tão motivados, eles são desmotivados, mas trabalham em ótimos ambientes. Então não existe relação direta entre o ambiente externo e a motivação ou a desmotivação de um funcionário, de um colaborador. A gente fala sobre motivação, a partir das suas teorias, a gente está falando sobre um motivo para agir. Cada um tem um motivo, oriundo do seu porquê, do seu propósito, da sua missão, do seu objetivo de vida. E é importante a atuação do psicólogo organizacional para ter dimensão e trazer luz aos colaboradores nesses aspectos. Quando a gente fala sobre motivação e as suas teorias, existiram diversos autores, diversos especialistas de comportamento humano que estudaram a motivação. Mas nós vamos falar especificamente sobre Abraham Maslow, que trouxe uma informação muito importante sobre o comportamento do indivíduo, que ele é motivado diretamente por estímulos. Então, o comportamento ele é motivado por estímulos. Esses estímulos nós chamamos de necessidades. E cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós tem estímulo e cada um de nós possivelmente vai agir de forma diferente. Então, ao longo da vida, Abraham Maslow ele falou que cada indivíduo tem o seu comportamento oriundo das motivações. Tá? E aí cada um tem a sua motivação. Maslow ele traz a motivação como uma pirâmide, e aí se fala muito sobre a pirâmide de Maslow, ou a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow, e aí é onde a gente verifica que cada um tem uma necessidade. Para uns o mais importante, o mais urgente, o mais necessário é atuar nas necessidades básicas, ou de segurança, ou sociais, ou de autoestima, ou de autorrealização. Não necessariamente uma é mais importante que a outra, é melhor que a outra, porque cada indivíduo, em seu comportamento, em sua natureza, em sua essência, ele vai ser motivado por cada uma dessas necessidades. Por exemplo, aqueles indivíduos que são mais motivados pelas necessidades fisiológicas, eles vão sempre, nos seus comportamentos, estarem sempre agindo e interagindo em prol do âmbito pessoal, da comida, da água, do sexo, do sono, do repouso, no ambiente de trabalho, do horário de trabalho, do intervalo de descanso, do conforto para o seu trabalho. Já uns, eles permeiam as nuances da segurança, outros da base social, que enquanto no âmbito pessoal é família, amigos, a comunidade, no aspecto profissional é amizade com os colegas de trabalho, é interação, é ter uma relação positiva com o seu gestor, com o seu chefe imediato. Observando essa pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, é importante verificar que o comportamento das pessoas, eles vão ser oriundos das suas necessidades. Então existe uma relação muito direta entre comportamento e necessidade de cada um, que é individual e que é coletiva e que se transforma em organizacional. E eu pergunto para você, de uma seara mais simples, o que é que motiva você hoje em dia? Para uns pode ser o dinheiro, para outros podem ser a família, para outros podem ser o trabalho, para outros podem ser o lazer, mas o mais importante é entender qual o seu motivo, qual o seu porquê, qual o seu propósito. E não só você, profissional, especialista em comportamento humano, psicólogo organizacional, não só você nessa seara, mas também é importante traduzir e facilitar o entendimento do outro que precisa entender qual a sua motivação para ter uma melhor reação, consequentemente, um maior resultado. Estamos falando de forma estratégica sobre a sua atuação, de quão ela é importante para que o outro se conheça, tenha uma expansão da sua consciência e possa verificar o que é que motiva, o que é que lhe traz um retorno maior nas suas necessidades. Quando falamos sobre tudo isso, nós estamos fazendo uma linha sequencial, uma linha do tempo até chegar no que o comportamento ele determina, que é a questão do clima e da cultura organizacional no ambiente de trabalho. Quando a gente fala sobre clima, nós estamos falando sobre percepções coletivas que são compartilhadas no dia a dia aí, no ambiente de trabalho e que é formada por valores, atitudes, comportamentos e que são reproduzidos dentro da organização. Esse clima ele pode ser favorável ou desfavorável, pode ser positivo ou pode ser negativo, mas o clima organizacional ele tem relação direta com o comportamento
organizacional, com o comportamento dos colaboradores, com o comportamento dos setores e daquela determinada empresa vinculada ao seu CNPJ, por exemplo. É a partir do clima que a gente começa a olhar de uma forma também estratégica para a cultura. A cultura a gente já fala aqui como esse conjunto de normas, de crenças, de valores, de forma estratégica que vão nortear como uma empresa deseja se posicionar em longo prazo, visto como ela quer ser vista pelo mercado, pelas outras empresas, para os seus clientes externos e para também os seus clientes internos. É essa junção de clima e de cultura que traduzem diretamente uma ação a partir do comportamento dos indivíduos. Não há como um colaborador ele atuar favoravelmente ao clima organizacional se ele tem um comportamento ou uma conduta antiética ou inadequada, por exemplo. Isso vai fomentar negativamente uma cultura organizacional e a cultura e o clima eles são diretamente interligados. O que precisamos verificar no nosso dia a dia, na nossa atuação, é que possamos fazer inúmeras ações de endomarketing, treinamento, desenvolvimento, ações específicas de acompanhamento com o colaborador, de escuta a este colaborador, ações que podem melhorar o clima organizacional, melhorar a motivação da equipe, promovendo uma capacitação, um desenvolvimento, uma projeção, uma progressão salarial, promovendo melhores benefícios, tudo isso a partir do cuidado da saúde emocional, da psicologia, da inteligência emocional do colaborador. Importante de todas as formas possíveis, sempre do menor custo ou investimento possível, cuidar, melhorar do clima. Às vezes são pequenas ações que podem fazer uma enorme diferença para o colaborador. E agora a gente entra nessa questão dos subsistemas de recursos humanos, onde o comportamento humano ele é direcionado diretamente para a provisão, para a aplicação, para a manutenção, para o desenvolvimento e a partir da monitoração, onde exatamente cada um deles vai agir a partir da provisão, de quem vai trabalhar, por exemplo, na organização, ou de quem vai fazer um recrutamento, de quem vai fazer uma seleção, uma pesquisa de mercado. É a área de entrada, essa área da provisão. É um subsistema que é muito importante ter uma atenção especial à sua atuação. Então, quem vai trabalhar na organização, quem vai fomentar, quem vai participar da cultura organizacional, do clima organizacional, tem que ser aquela pessoa que vai ser bem triada, bem recrutada e bem selecionada. Um outro subsistema importante é o subsistema de aplicação. Aqui já entra não a quem, mas o que as pessoas vão fazer na organização. E a partir daí vem desenho de cargo, salário, programa de integração, onboarding, avaliação de desempenho. E a partir daí entra esse subsistema. O que é que vai ser feito? E aí, subsequentemente, vem o subsistema da manutenção, ou seja, como vai manter as pessoas nessa organização. A partir de quando ela entrou, do que ela vai fazer, como é que eu vou manter, como é que eu vou fidelizar esse meu colaborador a partir dos recursos humanos. Então, aí entra políticas de remuneração, benefício, qualidade, saúde, segurança no trabalho, relações sindicais, tudo isso é como eu vou manter, fidelizar o meu colaborador. Mas não só isso é importante, existe também a questão do desenvolvimento, ou seja, como é que eu vou preparar, vou desenvolver as pessoas na organização. E entre o treinamento, desenvolvimento organizacional, onde a partir daí vários métodos, várias ferramentas, várias metodologias, várias formas devem ser utilizadas para que o colaborador ele possa progredir, para que ele possa produzir ainda mais, dar ainda mais resultado. E por fim, o subsistema de monitoração, onde vão se verificar como cada pessoa vai saber o que são, o que é que fazem essas pessoas, como são, o que fazem. Aí entram sistemas de informações, controles de auditoria, é uma seara e uma particularidade que algumas empresas atuam também nesse subsistema, outras não tanto. O mais importante é você que está se formando, você que está estudando, você que está desenvolvendo os seus talentos e as suas competências técnicas e comportamentais para entender a sua atuação como psicólogo organizacional, perceber que você vai ter um leque de atuação, seja trabalhando no subsistema de quem vai trabalhar, no que vai se fazer, e como vai ser feito, ou como vai ser preparado, desenvolvido, ou até mesmo como vai ser mensurado tudo isso aí. Então, são esses subsistemas de recursos humanos que vão nortear o psicólogo dentro das organizações em sua atuação.
O mais importante de tudo isso é que você possa perceber que a sua atuação é uma atuação ligada a pessoas. É importante entender do negócio, mas é importante entender de gente, entender dos comportamentos. Lembrando que os comportamentos são oriundos de necessidades. Necessidades essas que são diferentes para cada um. Cada um vai ter um perfil comportamental diferenciado. Então, quanto mais especialista em comportamento humano você for, mais efetiva será a sua atuação, mais resultado o seu trabalho terá dentro da organização. E é um trabalho extremamente delicado, porque ele precisa ser humano e estratégico ao mesmo tempo. A pessoa que atua na linha da psicologia organizacional dentro das empresas e organizações precisa ser uma atuação extremamente humana e estratégica, onde eu vou olhar o colaborador, provendo a ele, a partir dos subsistemas de recursos humanos, o seu melhor, para que ele seja ainda melhor, para que ele seja ainda mais extraordinário, e a partir disso eu preciso olhar de forma diferenciada, de forma atenta, com todo carinho, com todo o empenho, com toda a dedicação, a partir do que nós, eu e você, podemos trazer para este colaborador e, consequentemente, o que este colaborador trará para a empresa. Por fim, nós agradecemos aí você a ter ficado conosco aqui até esse momento em nossa aula de hoje. Desejamos que você possa mergulhar nos aspectos oriundos da psicologia organizacional, do clima, da cultura, da motivação, do comportamento humano, da análise de perfil comportamental, da gestão comportamental. E quanto mais especialista em comportamento humano você for, mais você vai atuar brilhantemente, de forma extraordinária e precisa em cada um dos subsistemas de recursos humanos. Desejo para você um grande abraço, todo sucesso e até breve, querido aluno, querida aluna.